Se você tem dúvidas na hora de comprar um vinho, então esse vídeo é para você. Eu vou apresentar algumas táticas que eu uso na hora de comprar um vinho que eu não conheço. Tenho certeza que todo mundo já chegou numa loja e ficou na dúvida na hora de escolher o vinho. Eu mesmo tenho essa dúvida sempre que eu chego numa loja nova ou sempre que eu estou buscando algum vinho que eu não sei exatamente qual que é. Por isso, eu uso algumas táticas e eu vou organizar aqui para vocês em 8 dicas que vão ser o guia definitivo de como comprar um vinho quando você não sabe exatamente o que você está buscando. Um dia desses eu estava conversando com um amigo meu que estava na dúvida na hora de comprar um vinho no supermercado. E eu pensei, cara, essas dicas que eu dei para ele podem virar um bom compilado e podem te ajudar na hora de escolher o seu próximo vinho. Mas assim, a principal dica que eu vou te dar é comprar o vinho numa loja especializada. Eu digo isso porque a pessoa que vai te atender numa loja especializada, seja o vendedor, seja o sommelier da loja, seja o dono, muitas vezes, é uma pessoa minimamente preparada, que no geral vai seguir esse passo a passo, vai fazer as perguntas certas e tirar todas as suas dúvidas e vai poder te ajudar na hora da compra. Mas muitas vezes a gente não vai estar com essa pessoa do lado. Por isso que eu organizei aqui em 8 passos, em 8 dicas que vão te ajudar na hora da compra. Antes de mais nada, nós temos que entender que existe um gap muito grande entre vinhos do velho mundo e vinhos do novo mundo. Para isso, eu trouxe aqui 2 rótulos portugueses. Um tinto e um branco. A gente pode perceber que nos vinhos do velho mundo, o grande destaque no rótulo é, na verdade, a região produtora. Como nesse aqui, ó, é um vinho português que é produzido na região do Douro, é o Douro DOC. Alguns deles, no contrarótulo, pode até vir o nome das uvas que vão estar no vinho, mas esse não é bem o foco da região. Esse aqui tem. Esse branco aqui, que é o outro português que eu trouxe, ele é de uma outra região, a região de vinho verde. E vinho verde não quer dizer que o vinho é verde, quer dizer que é o nome da região do qual o vinho pertence. E nesse caso, não fala quais são as uvas desse rótulo. Eu também trouxe aqui vinhos do Novo Mundo, que é basicamente todo o resto dos países que são produtores de vinho, exceto a Europa. Eu estou aqui com 2 vinhos brasileiros. E no rótulo, o foco é o nome da uva que o vinho é produzido. Nesse caso aqui, um Cabernet Sauvignon. Nesse caso aqui, é um Rosé de Pinot Noir. A gente pode perceber no rótulo brasileiro que também tem o nome da região produtora, que é Campos de Cima da Serra, que é produzido um vinho a mais de 1000 metros de altitude. Tendo essas diferenças em mente, nós vamos para as nossas dicas. A dica número 1. A dica número 1 é o objetivo para o qual você vai comprar um vinho. Se você vai comprar um vinho, por exemplo, para dar de presente para alguém, ou se você vai comprar um vinho para você degustá-lo, são objetivos diferentes. Isso tem que ser levado em consideração e é muito importante na hora da compra do vinho. Por exemplo, se você já viajou para algum lugar com aquela pessoa que vai ser presenteada, leve vinho daquele lugar para ela, porque isso vai fazer relembrar boas memórias daquela viagem. Caso seja um vinho que você quer degustar, eu vou tratar isso melhor na dica 3, tá bom? Dica 2. Quanto gastar no vinho? Ter um budget, olha que nome lindo, né? Budget. Ter um budget, ter uma meta, ter um foco no valor que você vai gastar no vinho é importante, porque você já vai saber mais ou menos o que você está procurando, seja numa loja especializada, seja no supermercado. Dica 3. A dica 3 é você entender o seu estilo e o seu gosto pessoal. Por exemplo, se você está iniciando no mundo do vinho, é muito normal as pessoas te indicarem vinhos de uvas mais leves, como por exemplo a Merlot, a Pinot Noir, a Carmener e a Sauvignon Blanc, no caso de brancos. Se você já é um pouco mais experiente no mundo do vinho, com certeza você já tem uma uva de preferência ou um estilo de preferência. Eu, por exemplo, migro por vários estilos. Meu estilo, na verdade, é aquele estilo do curioso, aquela pessoa que gosta de aprender sobre vinhos. Eu busco sempre por vinhos de uvas e regiões menos conhecidas, como, por exemplo, a uva Saperavi, muito comum na região da Geórgia. E você, já conhecia essa uva? Se você já deu os primeiros passos, conhece um pouquinho
e tem buscado vinhos mais encorpados e opulentos, você pode buscar, por exemplo, vinhos da uva Taná, da Malbec, da Syrah. Se você gosta de brancos e quer conhecer ou já conhece um pouquinho mais, com certeza você vai gostar ou gostará muito da Riesling. Tenho certeza absoluta. Algumas uvas acabam sendo coringas e produzem vinhos de diversos estilos, como por exemplo a Cabernet Sauvignon, a Merlot e a Chardonnay. Nesses casos, é importante você entender que vão ter variações em relação a diferentes terroirs e diferentes produtores. E isso é bom que você vai estar sempre conhecendo e aprendendo um pouquinho sobre o mundo do vinho. Dica número 4. A dica número 4 é muito importante quando você não conhece a procedência do vinho. É quando você for buscar um vinho, procure safras mais recentes, mais jovens. Por exemplo, busque vinhos que tenham no máximo 3, 4 anos de idade. Vinhos com mais de 4 anos, que você não sabe como foram armazenados, muitas vezes não vão estar tão interessantes. Além disso, a maioria dos vinhos não são feitos para guarda. Você buscando safras mais jovens vai eliminar metade do problema. Antes de ir para a dica número 5, confere que se você já está inscrito no canal, deixe seu joinha e comenta aqui embaixo vinho brasileiro, só para eu ter certeza que você assistiu até aqui e que você vai ver até o final. Dica número 5. A graduação alcoólica é uma informação que sempre vem em destaque no rótulo. E vira e mexe me perguntam se isso tem alguma coisa de informação pra gente. Isso é uma falácia muito comum. Podem existir vinhos que têm a graduação alcoólica baixa, sei lá, 11,5%, 12% de álcool e tenham muito corpo. Mas as pessoas acabam levando para uma tendência de que a graduação alcoólica alta significa corpo alto. Isso porque existe um equilíbrio no vinho. O vinho ele tende a equilibrar a acidez, o álcool e o tanino. Esses 3 elementos tendem a ser equilibrados. Então, o álcool alto tende a trazer a acidez e o tanino também alto. Isso vai fazer com que o corpo do vinho seja mais elevado, ou seja, seja um vinho encorpado. Apesar de ser uma tendência, não é uma verdade absoluta. Se você não conhece o vinho que você está comprando e ninguém está te indicando o vinho, evite vinhos com teor alcoólico acima de 14% de álcool. Isso porque o vinho ele pode ser um vinho fortificado, que é um vinho que recebe aguardente vínica durante a produção e de repente não é exatamente o vinho que você está buscando. Como por exemplo um Jerez, um vinho do Porto. Se você não está buscando um vinho fortificado, evite esses vinhos. Dica número 6. Condições da garrafa. Durante a compra, eu gosto de avaliar um pouquinho o rótulo para ver se ele não está manchado, se está rasgado, se não está com vinho escorrido no rótulo. Isso pode trazer algumas informações. Porque, por exemplo, se o vinho ele passou por um ambiente que estava muito quente, ele meio que ferveu aqui dentro, ele pode meio que vazar aqui e fazer com que parte do líquido vaze aqui por fora e acabe manchando o rótulo. Algumas vezes também a rolha pode estar mal vedada e durante o transporte ou então a guarda do vinho, parte do vinho vaze e acontece a mesma coisa. Quando vaza o vinho, o que acontece? Entra ar. Entrando ar, existe a chance do vinho não estar 100% bom. Outro ponto que você pode avaliar na hora de comprar o seu vinho, principalmente os vinhos de rolha, se eles ficaram no sol ou se eles ficaram em um local muito quente, existe a chance também da rolha levantar um pouquinho. Ela vai ficar com um calombinho aqui em cima da garrafa. Esse calombinho quer dizer que o vinho ele cozinhou de lugar tão quente que ele ficou. E vai ter o mesmo problema. O vinho ele vai estar cozido e ele vai estar sem gosto, ele vai estar sem aroma de fruta, ele vai estar de repente com aroma de fruta cozida. Isso não é muito legal na hora da compra, não é verdade? Se eu estou buscando vinho para o dia a dia, que eu não quero ter muita dor de cabeça, muitas vezes eu vou preferir essa vedação aqui, que é a screw cap, que é a tampa de rosca que é só botar a mão aqui e girar a garrafa. Então você consegue abrir a garrafa de maneira muito simples, prática e no geral a gente não tem muito problema com essa rolha. Ela veda super bem, as pessoas que têm um preconceito muito grande com ela. Mas hoje em dia, inclusive, existe rolha de screw cap, rolha de rosca, né? Que é para vinho de envelhecimento. Ela tende a ser um pouquinho maior assim e normalmente não vem nenhuma descrição extra nisso não, mas é uma rolha de altíssima qualidade, mesmo as mais simples.
Dica número 7. São as premiações que muitas vezes vêm no rótulo. Porém, algumas vezes, alguns produtores exageram nas premiações. Chegam a ter 7, 8 selinhos na mesma garrafa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso e olhar selinho por selinho o que está escrito dentro deles. Porque muitas vezes o selinho é de um outro vinho, ou é de uma outra safra, ou o selinho é da própria vinícola e não do vinho em si. Então, se você não prestar atenção, você acaba sendo influenciado por um selinho que não quer dizer exatamente aquilo ali. E tudo bem se você quiser levar aquele vinho pelos selinhos, tudo certo. Mas assim, você tem que entender o motivo de cada um daqueles selinhos. Eu, por exemplo, já comprei um vinho que eu não conhecia, que estava cheio de selinhos, e eu entendi que aqueles selinhos se referiam à vinícola. E eu realmente queria conhecer uma vinícola que havia sido muito premiada. E para mim foi muito bom, um vinho muito interessante. Dica número 8, que são os termos que a gente encontra no rótulo. Estamos chegando no final das nossas dicas, mas não sai daí, porque o último termo é o mais polêmico e a gente vê muito por aí, principalmente no supermercado. O termo que eu ouço mais as pessoas falarem que encontram no vinho e que buscam no vinho é a palavra reserva. Esse aqui, por acaso, é um grande reserva, mas pode vir escrito Gran Reserva, pode vir escrito inclusive Crianza. Esses termos, Crianza, Reserva, Grande Reserva, Gran Reserva ou Gran Riserva, caso de vinhos italianos, por exemplo, esses termos, no geral, têm a ver com o envelhecimento. Não necessariamente só em barrica, muitas vezes em garrafa ou em tanques, e tudo bem. Porém, dependendo da legislação específica de cada país ou de cada região, isso pode mudar um pouquinho. Inclusive, está relacionado o termo à graduação alcoólica do vinho, por exemplo. Outro termo muito comum no vinho é o DOC, Denominação de Origem Controlada. E a gente pode ver esse termo de diversas maneiras nos rótulos, tá? Por exemplo, Appellation d'origine contrôlée, se for um vinho francês. Denominazione di origine controllata, se for um vinho de origem italiana. Denominação de origem controlada, tanto para vinhos portugueses ou espanhóis. E existem outros termos que vão ligar o vinho a uma região específica, como, por exemplo, a indicação geográfica, que a gente encontra em vinhos portugueses, ou o IGT, que a gente encontra em vinhos italianos, que é Indicação Geográfica Típica, que significa mais ou menos a mesma coisa, que na verdade é uma DOC, só que uma região muito mais ampla e com uma legislação muito mais livre, digamos assim. Tem dois termos que eu já falei aqui nesse vídeo, que também são muito importantes e às vezes vem escrito no rótulo, que são os vinhos Jerez e vinho do Porto, por exemplo. Por serem vinhos fortificados, isso às vezes causa uma confusão na mente do consumidor na hora da compra. São vinhos de excelente qualidade, você pode buscá-los, você só tem que entender que são vinhos diferentes da maioria dos vinhos. Ainda em termos, quando a gente fala de espumante, é muito comum as pessoas confundirem espumante, champanhe e prosecco. Esses termos, no geral, vêm no rótulo. Todo prosecco e todo champanhe são espumantes. A diferença vai estar no seguinte: champanhe é o espumante produzido na região de Champagne, na França, produzido pelo método tradicional, que é o método champenoise. Não por acaso recebe o nome da região. Já prosecco é o espumante produzido na região de Prosecco, ou então o nome de uma uva, que chama Prosecco, graças à região. A maioria dos produtores hoje, que produzem vinhos e espumantes com a uva Prosecco, tem utilizado a nomenclatura Glera ao invés de Prosecco. É a mesma uva, só que é utilizado o nome Glera para evitar confusão do nome da uva com o nome da região. Além disso, o espumante produzido com a uva Prosecco ou Glera é produzido normalmente pelo método Charmat ou método tanque, que se opõe ao método tradicional ou champenoise de champanhe. Outro termo que podemos ver e vemos muito em espumantes é o termo Brut, B-R-U-T. Muita gente acha que esse termo quer dizer que o vinho é zero açúcar. Isso é errado. O termo Brut quer dizer que ele tem baixa concentração de açúcar. Já o termo demi-sec é uma nomenclatura utilizada nos espumantes
para denominar vinhos que são meio doces. Ou seja, eles não são tão doces, mas eles são mais doces, ou seja, tem mais açúcar do que os vinhos com o nome Brut. O último termo, o termo mais polêmico, e se você vir escrito na garrafa, corra, é o termo reservado. Esse termo não tem nenhum significado legal em nenhuma das regiões que ele é utilizado. No geral, refere-se ao vinho mais simples daquela vinícola. A gente encontra esse termo em vários vinhos produzidos no Chile, Argentina, Uruguai, basicamente aqui na América do Sul, fora do Brasil. E muitas vezes esse vinho é só exportado para o Brasil. Ele não é consumido no local de produção. A maioria das vezes, né? Essa foi a minha lista de 8 dicas para você não errar na próxima vez que você for comprar um vinho. E se você me conheceu por conta desse vídeo, aproveita, vê o último vídeo do meu canal, tá aqui do lado. Um brinde.